Muito boa noite a você, sintonizado com o Canal 3, TV Imperial. Hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro, que as religiões afro comemoram o Cosme Damião. A Igreja Católica comemorou ontem, dia 26, a data dos santos médicos. Estamos iniciando o nosso TVI Esporte, programa tradicional das segundas e sextas-feiras, das 18 às 19 horas, em que procuramos colocar você a par das principais notícias esportivas, sempre com a presença do nosso querido Fernando Ferreira. Desde já, queremos agradecer o carinho da sua audiência e esperando que o nosso programa seja do seu agrado. Antes de dar boa noite a Fernando e antes de começar a falar de esporte, uma sexta-feira com muitas notícias, né? Quero antes parabenizar a nossa querida Daniele Peroni, que ontem, foi ontem, Luciano? Foi quarta, foi anteontem. A nossa querida Daniele, nossa diretora, completou mais um aniversário. Parabéns para ela. Que Deus dê muita saúde, continue sendo essa amiga, companheira, que ela é de todos nós aqui do Canal 3. Parabéns. Uma sexta-feira cheia de notícias, né? Começando na quarta-feira com a rodada do Campeonato Brasileiro, rodada encerrada em parte ontem, porque tem 2 jogos que ficaram para quarta-feira, tendo em vista os compromissos do Atlético Mineiro e do Corinthians na Sul-Americana, que infelizmente não foram agradáveis os resultados, né? Mas, começando as confusões na quarta-feira no jogo Flamengo Internacional, e ontem, 4 treinadores, de uma vez só, 4 treinadores receberam o bilhete azul. Daí a pouquinho a gente vai tocar nesse assunto com mais calma. Vamos falar também da decisão da Série B1, com as semifinais amanhã e quarta-feira. Vamos falar também da decisão da Série B2 domingo. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, que tem jogos no final de semana, né? E domingo teremos mais uma corrida da Fórmula 1, o Grande Prêmio da Rússia. Detalhe, hein? Essa corrida começa mais cedo, 8 horas da manhã, devido ao fuso horário, né? Vai ser lá no Autódromo de Sochi, na Rússia. Daí a pouquinho a gente tem muito papo. Fernando Ferreira, meu cordial, boa noite. Boa noite, meu caro Lauro, boa noite a você, caríssimo telespectador. Aqui estamos mais uma vez, né? E vamos trabalhar junto com o Lauro esse amontoado de notícias, sobretudo aquelas que estão mostrando para a gente que os clubes têm um pequeno problema, que são os treinadores e não os jogadores. E eu fico rindo muito, porque eu penso assim, treinador não joga, como é que ele pode ser mandado embora? Aí, quem joga são os atletas. Só que os caras ou não fazem o que o treinador manda, ou realmente o treinador não manda eles fazerem nada. Aí eles são mandados embora. Deve ser isso, né, Laura? Ficou provado no jogo de ontem, entre Fluminense e... Fluminense e Santos. Que os jogadores são mandados e não obedecem, né? Porque o que levou aquela confusão entre o Ganso e o treinador Oswaldo de Oliveira foi o simples fato de que o Oswaldo chamou o Ganso e falou assim: recua, vem buscar jogo para você armar o time do Fluminense para o ataque. E o Ganso, achando que é dono da verdade, não, eu não sou meio de campo, eu sou atacante, não vou fazer isso não. E aí deu aquela bronca toda entre o Ganso e o Oswaldo. Eu só quero adiantar uma coisinha, Fernando, porque quando... Eu vou até voltar aqui no meu caderno, porque eu tenho as datas em que os treinadores assumiram.
Sim, Quando o Oswaldo de Oliveira assumiu no Fluminense, no dia 19 de agosto, quer dizer, 1 mês e 7 dias de comando, eu falei aqui no programa de que o Fluminense estava dando um tiro no pé, porque o Oswaldo de Oliveira estava 1 ano, ou mais de 1 ano, sem trabalhar. Então não é um treinador que é valorizado. E o Fluminense pegou em último recurso, porque ele tinha perdido o Fernando Diniz, e aí contratou o Oswaldo. E na ocasião eu falei, não é treinador para o Fluminense, como não foi treinador para o Flamengo, como não foi treinador para o Vasco, e também como não foi treinador para o Botafogo. E a prova está aí, é de que ele pegou o time na zona da confusão, como diz o Vanderlei Luxemburgo, e deixou o Fluminense na porta da confusão, quer dizer, não fez nada diferente, né? O detalhe aí, Lauro, é o seguinte, quando o time por inteiro não se acerta em campo, né, a coisa fica difícil. Tanto que eu digo isso, por quê? Porque se você observar direitinho, já no tempo do Fernando Diniz, que era o treinador do Fluminense, o Fluminense vinha mal. Tanto que estava onde? No Z4. De rebaixamento. Então, aí entra o cidadão Oswaldo. Fez o quê? Nada também. Né? Agora eu pergunto, a culpa é do Fernando Diniz somado à culpa do Oswaldo? Ou seria uma culpa generalizada dos atletas que não cumprem aquilo que conversam? Pois é. Aí que está, Laura. O Fluminense fez, o Fluminense fez 2 tremendas mancadas. Primeiro, em trazer o Nenê. O Renê? Nenê. O Nenê. Sim. Que já estava mal lá em São Paulo e foi liberado por quê? Porque estava mal. Veio para o Fluminense, acrescentou alguma coisa? Nada. Trouxe o Ganso. O Ganso acrescentou alguma coisa para o Fluminense? Não. Então fez 2 contratações erradas. Né? São contratações de nome, né, Lauro? É. Se bem que o cara acha que, pelo nome, bota uma camisa de respeito e os caras vão jogar bola que os outros, os adversários, vão temer. Só que esse tempo, gente, já acabou há muito tempo, tá? Há muito tempo. Agora, nesse meio tempo, caiu o Rogério Ceni, que estava no Cruzeiro. Aliás, com relação a ele, ô Lauro, eu penso assim, o Rogério Ceni estava no Fortaleza, no Ceará. Muito bem. Mas veja bem. Muito bem. Mas o Fortaleza ainda não é o primeiro clube cearense. O primeiro clube cearense é o Ceará. Depois é que vem o Fortaleza, e aí em terceiro lugar vem o Ferroviário. O Ferrim. Que eles chamam lá de Ferrim. Exatamente. Né? Então, o Rogério foi para lá. Saiu do São Paulo, foi para lá. Na primeira vez. Sim. Só que, de repente, o Cruzeiro o convidou. E ele, dentro daquela estrutura toda do Cruzeiro, falou, opa, é a minha vez. Saiu do Fortaleza, veio para o Cruzeiro. Só que entrou pelo cano. Porque ele não conseguiu colocar o time para jogar bola. O detalhe do Rogério Ceni é o seguinte, o Rogério Ceni parou de jogar bola, era um excelente goleiro artilheiro, estava numa fase maravilhosa, resolveu parar de jogar bola e se meteu a treinador sem se preparar para isso. Ele teve uma época que ele chegou até, aí se eu não me engano, a Europa, e estudou alguma coisa por lá. Mas, então, na minha opinião, o que o Rogério Ceni deveria fazer? Abandonou a carreira de jogador, se propôs a ser treinador. Eu vou dirigir um CSA, vou dirigir um Figueirense, vou dirigir uma Chapecoense, vou dirigir até o Fortaleza. Agora, ele abriu os olhos demais, querendo dirigir um clube grande. E aí se deu mal no São Paulo. Aí foi para um time médio, Fortaleza, se dando bem, foi campeão, inclusive, da Copa do Nordeste. Por quê? Porque ele pegou um time médio. Ali, eu até estava conversando com um amigo ontem à tarde, depois que nós subimos das demissões, eu ainda falei assim, o Rogério é um treinador
que daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, vai ser um grande treinador. Porque ele foi um grande jogador de futebol, conhece futebol. Nesse meio tempo, ele vai dirigir times de média categoria. Mas ele quis abraçar o mundo com as pernas, pegando logo o time grande. Ele quis adiantar o lado dele, né, Lauro? E aí se deu mal. Aí foi para Fortaleza. Muito bem, lá arrumou o time, o Fortaleza está muito bem no campeonato. Quando o Cruzeiro mandou embora o Mano Menezes, a diretoria do Cruzeiro ligou para ele. Aí, ó, tem uma vaga aqui. O que ele deveria falar? Não, eu estou muito bem no Fortaleza. Tem esse aspecto, né, Lauro? Abriu demais os olhos, né? Quis abraçar o mundo com as pernas, se deu mal. O que vai acontecer agora? Ele vai voltar para o Fortaleza. Ao que consta, o Fortaleza o convidou novamente, e como ele está sem clube, a oportunidade de trabalho é voltar para o Fortaleza. Até porque o Fortaleza, na mesma data, mandou embora o Zé Ricardo. Né? Então, certamente o Rogério Ceni volta para o Fortaleza e ele vai continuar a fazer o trabalho dele lá. Esquece time grande por enquanto. Agora, trabalha com time médios até você ganhar experiência de treinador. E o Zé Ricardo, me parece, Lauro, vai voltar para o Botafogo, hein? Porque o Barroca está praticamente saída. Tá. Aliás, eu fiz uma... Um levantamento? Não, eu fiz uma roda gigante. Sim. Uma roda gigante, com os seguintes nomes. Em cada cadeirinha, são 9 cadeiras na roda gigante. Em cada cadeira tem um treinador. O Anderson Moreira, Rogério Ceni, Alberto Valentim, Zé Ricardo, Fernando Diniz, Cuca, Mano Menezes, Claudinei Oliveira e Ney Franco. 9 treinadores. Por que eu botei esses nomes na minha roda gigante? Porque eles estão rodando. Eles saem de um clube e vão para o outro. Sai do clube e vai para o outro. Aí volta para o outro clube. Então estão naquela roda gigante. Em compensação, você tem 4 nomes que não entram nessa roda gigante, que é o Renato Gaúcho. Há quanto tempo no Grêmio? Tá, mais de 2 anos já. Odair Helma, há quanto tempo no Internacional? Também. Thiago Nunes, no Atlético Paranaense. Quanto tempo? Aliás, o Thiago Nunes, se eu não me engano, Lauro, ele entrou no Atlético na vaga do Fernando Diniz. Do Fernando Diniz. Não foi? E está fazendo um trabalho maravilhoso. Muito bom, Lauro. E o Fábio Carille, que só saiu do Corinthians para ir lá para o Oriente Médio. Mas já voltou, só não sei se fica agora, hein, Lauro? Sim, mas tudo... Mas tá ele, meio lá, meio cá. Mas ele não anda nessa roda gigante pulando de cadeira. Sim. Ele não anda. E esses 9 aqui, eu tenho a relação de todos os treinadores da Série A desse ano. É uma brincadeira. O Anderson Moreira sai de um clube, que era o Bahia, vai para o Ceará. O Mano Menezes sai do Cruzeiro, vai para o Palmeiras. Para o Palmeiras. O Alberto Valentim sai do Vasco da Gama e vai para o Avaí. Então, a roda está rodando aqui, ó. E daí a pouco o Alberto Valentim sai do Avaí, vai para o Figueirense, aí ele sai do Figueirense e vai para Chapecoense. São esses, guardem vocês os nomes, são 9 nomes que não saem da berlinda. Por quê? Porque não são técnicos altamente categorizados. Aí tu vai dizer para mim assim, peraí, Mano Menezes já era. Mas aí, peraí, Lauro, se eu imaginar que o Mano Menezes está superado... Está superado. Então eu vou lembrar do ex-treinador do Fluminense, que agora acabou de Abel aceitar... Braga, está superado. Mas ele acabou de aceitar o quê? O Cruzeiro, né? Está superado. Entendeu? Assinou contrato com o Cruzeiro até final de 2020. Se não fizer um bom trabalho, em dezembro ele cai. Não, porque tem um detalhe também. Se o Cruzeiro não conseguir sair do rebaixamento, o Coelho não vai ficar lá, não. Então, queridos telespectadores, guardem esses nomes. São os nomes que estão na roda gigante. É verdade. Eles só pulam de cadeira. Quer dizer, trocam de clube, mas eles não saem da roda. Né? É o caso agora, por exemplo, do Zé Ricardo. O Zé Ricardo, daqui a pouco, está num outro time aí. O Alberto Valentim, daqui a pouco, sai lá do Avaí, está num outro time. É assim. Agora, técnicos de qualidade não saem dos clubes. Não saem. Eu dei a lista aqui.
Renato Gaúcho, Odair Helmut, Thiago Nunes e Fábio Carilli. Eles não saem dos clubes, porque, mal ou bem, eles são hoje técnicos reconhecidos. Quem discute a qualidade do Fábio Carilli? Você vê um detalhe, Lauro, você, na roda gigante sua tem 9, mais os 4 que você citou agora, que já são fixos. 13. Para 20 só faltam 7 aí. Só faltam 7, mas aí... de repente, não sei, né, Lauro? Mas aí eu não botei, por exemplo, o Argel Fuchs, que ele não fica rodando de clube para clube. Eu não coloquei o técnico do Flamengo, o Jorge Jesus agora, e não coloquei o Felipe Scolari. Que já saiu do Palmeiras. Só aqui você já tem mais 3. 3 com 4, 7, com mais 9, 3, 16. Então tem 4 técnicos aqui que ainda estão mantendo-se nos times, apesar da campanha fraca deles. Caso, por exemplo, do Emerson Cris, da Chapecoense. A Chapecoense está lá na faixa de rebaixamento. Mas a Chapecoense está em último lugar, a Chapecoense. Mas eles não têm dinheiro para contratar um técnico de nome. Então são obrigados a aproveitar os interinos. Lauro, mas peraí, Lauro. A Chapecoense não tem dinheiro para contratar um técnico de nome. Sim. Ponto. Só que se contratar um técnico de nome, eu pergunto, cadê o elenco? Também. Também, né? Então é isso aí que está acontecendo. Então na quinta-feira, 4 treinadores caíram e um balançou, que é o Barroca. Né? Não sei até quando. O Botafogo está se mantendo ali no meio da tabela, 10º, 11º, 12º. Eu acho que a diretoria do Botafogo está satisfeita com isso, porque sabe que não pode, não tem condição de avançar mais. Né? O Botafogo não tem time para segurar um Palmeiras, um Flamengo, um próprio Santos, um Atlético Paranaense. A verdade é essa. Lauro, você vê que o Botafogo, dos 4 do Rio, foi o único clube que não contratou ninguém nessa abertura agora, para fechamento do segundo turno. Do segundo turno. O Vasco contratou, o Flamengo contratou, o Fluminense contratou também. Só o Botafogo não contratou, e a alegação da diretoria, sabe qual é? Não tem dinheiro. Absoluta falta de dinheiro. Mas é o caso do Fluminense. Como é que o Fluminense vai contratar jogador de qualidade, se o Fluminense não tem dinheiro em caixa? Fica complicado, né? Bom, daí a pouquinho a gente vai voltar a falar dos técnicos do Brasileirão, mas antes eu quero adiantar para vocês que amanhã tem a semifinal do Campeonato Estadual da Série B1, entre América... Deixa eu voltar aqui na minha... na minha tabela. Opa, está aqui. Bom Sucesso e América, que vão jogar... Onde que eu botei isso aqui? Peraí. Bom Sucesso e América vão jogar no Elci Resende. Lá em Saquarema. Amanhã, 3 horas da tarde. Saquarema. E o jogo de volta vai ser na quarta-feira, lá em Moça Bonita, estádio Guilherme da Silveira, Bangu. Pelo menos uma coisa eu posso dizer, no estádio Elci Resende, o gramado é muito bom. O do Bangu eu não sei. Eu também há muito tempo que eu não vou ao campo do Bangu, também não sei como é que está a situação. E o Goitacás faz amanhã a primeira partida contra a equipe da Friburguense, lá no Ari de Oliveira e Souza. E na quarta-feira, o Friburguense recebe o Goitacás lá no estádio Eduardo Guille. Os 2 vencedores vão fazer a decisão do campeonato, mas já estarão classificados para a seletiva, se houver, ou diretamente para o campeonato estadual. Vai tudo depender do arbitral do mês de outubro. Lauro, me esclarece uma coisa. Se não houver a seletiva, quem é que cai? Cai os 2 últimos da Série A. Cai os 2 últimos da Série A, que eu não me lembro agora quem foi. Não lembro. Aliás, eu tenho aqui, peraí. Tem lá? Tem aqui, devo ter. Campeonato estadual, né? Campeonato estadual, deixa eu ver aqui. Aí eu não tenho a classificação, eu tenho. Não tenho aqui quem caiu. Eu não lembro também, Lauro. Também não lembro. Não lembro, não. Mas, de qualquer maneira, você vê que já seria uma inovação, porque você cai em 2, mas sobe os 2 da B1,
que seria o correto aí. Com todo respeito. Segunda-feira eu trago. Seletivo aí que eu não aceito isso, sabe? Então, agora em outubro, deve ser na última semana de outubro, deve ter o arbitral da Série A, que começa em que engloba janeiro. Também a Série B, pô. Isso. Eu acho que o arbitral da Série B1 é só em fevereiro, porque começa em maio. Ah, sim. Tem que ser 60 dias antes do início do campeonato. Então, deverá ser em fevereiro, né? Porque aí você tem março e abril, o campeonato começa em maio. E o campeonato da Série A, primeira divisão, é em outubro, porque começa em janeiro. Em janeiro. Não é isso? Então a gente vai saber o que eles vão resolver. Se vai ter seletiva, se não vai ter seletiva, se teremos um campeonato idêntico ao que vem sendo realizado, com o vencedor de turno, com o vencedor de retorno e mais os 2 melhores classificados, ou se a intenção do presidente Rubens Lopes vai prevalecer. Vencedor do turno, vencedor do segundo turno e decide o campeonato. Está certo. Entendeu? Como era antigamente, né? Bom, e no domingo nós teremos a decisão da Série B2, entre o Maricá e o Rio São Paulo, já classificados para a Série B1 do ano que vem. Eles só vão decidir quem é o campeão e quem é o vice. Tá certo, Lauro. Isso aí com relação aos campeonatos do Rio de Janeiro. A Série B2, a gente tem que lembrar, é a terceirona. Terceirona. Porque a B1 é a segundona. Isso. Né? A Série Serrano B2 está na segundona. E aí vai encarar o Rio São Paulo e o Maricá. E o Maricá que estão subindo para a segundona. Já estão classificados e vão decidir apenas quem é o campeão e quem é o vice, né? E lembrando que a Série C, que é a 4ª divisão, só começa dia 6 de outubro. Era para começar dia 25 de agosto. Aí, como muitos clubes não conseguiram indicar o mando de campo, que nem todo mundo tem campo, né? Então, eles precisam da colaboração dos co-irmãos. Como muitos não tinham ainda fechado a indicação do estádio que eles iriam utilizar, a federação foi postergando, e agora definiu que dia 6 de outubro começa a 4ª divisão. Mas começa dia 6 de outubro. 6 de outubro. Mas então vai ultrapassar novembro, dezembro, janeiro. Com certeza, né? Dependendo também do número de clubes lá. Até porque a 4ª divisão normalmente começa no mês de agosto, né? Pois é. Então pode terminar em fevereiro, março, abril, não tem problema, né? Domingo teremos às 8 horas da manhã, um horário diferente, né? Teremos a corrida do Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1. Vai ser no Autódromo de Sochi. Justamente por ser nesse autódromo, é um pouco distante da capital da Rússia, o fuso horário é 1 hora a mais. Então nós temos aí, normalmente as corridas começando às 9 horas, quando é na Europa, Alemanha, França, Itália, por aí afora, mas como vai ser lá na Rússia... Lá longe? E longe, então começa às 8 horas da manhã, né? A gente acorda aí 7h30, toma um café, liga a televisão e fica assistindo a corrida, né? Não é isso aí, Fernando? Agora resta saber, Lauro, se pelo horário a TV Globo vai poder transmitir, né? Com certeza, né? Então. Com certeza. Bom, ainda tenho que falar, antes de entrar no Brasileirão, que o meu querido Luciano, o meu secretário particular de esporte, me informou ainda há pouco que a CBF liberou o jogador Renier. E deve ter liberado também o Renier e o Thales Magno? Thales Magno. Não sei. A informação que o Luciano me deu foi do Renier. Ele vai ser liberado para essas 2 partidas que o Flamengo vai ter contra o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, porque o Gabriel Barbosa e o Rodrigo Caio estarão servindo a seleção principal. Um segundo, Lauro. Obrigado, Luciano. Ele confirmou. Thales Magno também. Liberou um, tem que liberar o outro. Os dois vão se apresentarem no dia seguinte do segundo jogo da seleção, um negócio assim. Ou do segundo jogo de cada clube. Não, o Thales Magno e o Renier, o Thales vai servir ao Vasco, o Renier vai servir ao Flamengo nessas 2 partidas das datas em que o Brasil vai jogar contra
Nigéria E outro, Deixa eu ver aqui, cadê minha... É tão longe... Cadê minha tabela? Minha tabela... Então, com o nome do adversário aqui. O problema do meu caderno é que tem muita coisa, né? Tem muita coisa... Ah, tá aqui. Senegal e Nigéria. Senegal dia 10, Nigéria dia 13. Mas Senegal tem bola, Laura? Jogam muito, hein? Jogam muito. São craques de bola. Mas aí, quando a seleção brasileira voltar desses 2 amistosos data pipa, o Thales Magno e o Renier terão que se apresentar à seleção sub-17 para o Campeonato Mundial. Eles vão ser liberados só por causa desse problema de desfalcar o Flamengo, o Vasco nem tanto, né? Porque eu acho que o Vasco não teve ninguém convocado, nem no Brasil, nem fora, né? Não, só o Thales Magno. Não, digo fora, jogador de fora do país, do Vasco, não teve ninguém convocado, né? Não, foi só o Thales Magno mesmo. Foi. Mas aí, como liberou o Renier, a CBF achou por bem também liberar o Thales Magno, tudo bem. Agora, Lauro, também tem uma coisa que eu não consigo entender. Veja bem, você pega e você vai convocar jogadores da seleção principal, ponto e vírgula. Aí você convoca também jogadores da Sub-23. Sub-23. Ponto e vírgula. Aí depois você convoca na Sub-20. E convoca na Sub-17. Aí, gente, é muita seleção, entendeu? E tudo na mesma época, né? Não, e os clubes terem que assumir uma postura dessa. Não há quem aguente um negócio desse. É verdade, o Flamengo. Né? O Flamengo tem, além dos brasileiros da seleção convocados... Rodrigo Caio e o Gabriel Barbosa. Ainda tem lá o Arrascaeta. Berrinho, e o Berrinho, né? Que é isso? E ainda bem que o Argentina não convocou o Pires da Mota, né? Que seria mais um, né? Não, mas o Pires da Mota não é argentino. Não? Ele é paraguaio. É paraguaio. Ele tem dupla nacionalidade? Não, tem pessoa que não, Lauro. Ele é só paraguaio mesmo. Só paraguaio. Mas é estrangeiro, mas não foi convocado. Né? Ainda falando em confusão, o Botafogo Botafogo há tempos entrou com recurso no Superior Tribunal do Trabalho em Brasília, pedindo a reversão do caso do Ilharão. Todo mundo se recorda que em 2016 o Botafogo propôs uma renovação de contrato com o Ilharão e depositou, acho que 400 mil, né, na conta do Ilharão. Mas o Ilharão já tinha tido uma conversa com a diretoria do Flamengo, porque ele estava querendo sair do Botafogo. Aí, quando o Botafogo depositou o dinheiro em juízo, né, na conta, o Ilharão se negou a pegar o dinheiro e foi para o Flamengo, assinou o pré-contrato e foi para o Flamengo. Isso em 2016. Em 2017, o Botafogo entrou no Tribunal Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro, pedindo a reversão do caso e o TRT negou o provimento. O Botafogo entrou a segunda vez com recurso e o TRT, na segunda instância, revogou de novo. Tanto que o Luiz Ilharão ficou aí no Flamengo. Joga até hoje o Flamengo. Vamos botar 3 anos, 17, 18, 19. Muito bem. Mas nesse meio tempo, e até porque o Ilharão começou a crescer de produção tecnicamente, os olhos do Botafogo cresceram. E eles entraram, então, em Brasília, no TST, Tribunal Superior do Trabalho. E no julgamento de ontem, por 4-0, 4-0, Ló? 4-0. Opa! Os jurados deram provimento ao recurso. Só que vai ter uma definição do caso daqui a 15 dias. Ainda não decidiram definitivamente. Não, ali no julgamento foi dado provimento ao recurso do Botafogo. Mas se foi 4-0, foi uma das câmaras do TST. Sim. E, naturalmente, a Câmara também remeteu o processo para o Pleno. Por quê? Porque discute-se ali a posição de Botafogo e Flamengo e o Ilharão. Só que o William é o menos ali. A bronca agora aqui é entre Botafogo e Flamengo. E Botafogo e Flamengo. Então, esse Pleno vai julgar o caso daqui a 15 dias. Isso. E aí pode ter uma definição, né? Aí o Botafogo diz o seguinte, olha só, o Botafogo diz o seguinte, se depois, lá no dia
Hoje é dia 27. Todo dia 16 de outubro. Vamos botar dia 15 do mês de outubro. Digamos que o Pleno dê provimento e deu o caso como encerrado o Ilharão, jogador do Botafogo. Aí o Botafogo diz o seguinte: se o Flamengo quiser, tem que pagar 20 milhões. Essa é muito boa. Eu não sei. Mas eu tô negócio, Lauro. Por quê? Porque dentro desse relacionamento Botafogo, William Arão e Flamengo, está envolvido uma coisa chamada dinheiro. E outra coisa, que é mais importante ainda, o brilhantismo do jogador William Arão no time do Flamengo. Para mim, é um dos jogadores mais importantes do time do Flamengo. É interessante, eu sempre falei isso, tanto aqui e olha que eu sou Vasco, hein? Eu sempre falei isso, não só aqui na televisão, como com meus amigos na rua, quando a gente conversa. Eu digo o seguinte: a torcida do Flamengo, durante anos, criticou, vaiou o jogador, o Ilharão. O Ilharão pegava na bola. Vocês lembram do jogo do Flamengo com o Cruzeiro? O que aconteceu com a Arrascaeta? Quando a Arrascaeta entrou em campo, vaia na torcida de Minas. Quando a Arrascaeta pegava na bola, vaia. Mesma coisa era o Ilharão. Muito bem. De repente, o Ilharão começou a ser aplaudido. E eu acho que nesse momento que cresceu o olho do Botafogo. Opa, peraí. Esse cara aí, a gente pode ganhar o dinheiro com ele. Mas o interessante da história, sabe o que é? Você vê a morosidade da história toda. Por quê? Porque foi feito, naturalmente, o Botafogo entrou na Justiça do Trabalho, né? Para depois ele ir para o TRT. Primeiro ele foi para a Justiça do Trabalho, que é a primeira instância, para depois ir para o TRT. Depois ele retornou ao TRT. Na segunda instância. Agora você vê que coisa interessante. Não sei. Você vê que coisa interessante, Lauro. Isso foi em 2016. Digamos que o Botafogo tenha começado a tratar disso juridicamente em 2017. O Botafogo teria que começar dentro de um prazo que ele não podia perder. Porque ele estava, teoricamente, perdeu o jogador, mas ele não perdeu, porque ele achava que tinha direito. Então ele entrou ali. Só que a morosidade da justiça do trabalho é que arrebenta com qualquer um. 17, 18, 19. 3 anos ou 3 anos e meio, né? Isso, muita coisa. Eu não me lembro quando é que foi a tramóia que o Flamengo fez a tramóia que o Flamengo fez com o Ilharão. O certo é que o Flamengo... A essa altura, temos que parabenizar um cidadão chamado Bandeira de Melo, que foi foi no governo dele. Na administração dele no Flamengo. Foi, verdade. Acho que foi no segundo mandato, né? Porque são 3 anos, 16, ele estava no final do primeiro mandato. Isso aí. Né? E ele deixou o mandato em 18, não, ele estava no início do segundo mandato, 2016, porque ele largou em final de 2018, né? Perfeito. Então é isso aí. Bom, outra coisa. O Vasco da Gama fechou contrato com o jogador colombiano... Fred Guarim. Se vocês se recordam, a coisa de 15 dias atrás, no máximo, o Flamengo correu atrás desse menino. Ele jogava Menino com 33 anos. Ele jogava na China, ele rompeu o contrato, ou terminou o contrato, e estava sem clube. E o Flamengo chegou a contactar ele e o empresário, mas não acho que não chegaram a comum acordo. E na terça-feira eu vi a matéria na internet dizendo que o Vasco estava começando a conversar com esse atleta. E ontem o Vasco apresentou, acho que era o último dia, né? Não, hoje é o último dia. Hoje é o último dia para entrar com a inscrição. E o Vasco registrou esse menino. Né? Esse menino, não vou chamar ele de velho. Menino de 33 anos, mas é um menino. Pronto, tá bem, Ló. Agora, ele joga na mesma posição que o Cuéllar. É volante. Né? Não sei se ele tem a mesma qualidade do Cuéllar. Bom, ele esteve na seleção colombiana, hein, Ló? Teve, né? Teve. Só que eu fico pensando assim, Fernando, a gente sabe que eu não vou desmerecer nenhum clube, mas a gente sabe perfeitamente que Fluminense, Botafogo e Vasco andam com seus cofres
um tanto ou quanto esvaziados. Como é que um jogador estrangeiro assina um contrato de 3 meses, hein? Que é só até final do ano. Que há um aspecto interessante, Lauro, que me parece que o menor prazo de contratação de um jogador são 90 dias. 90 dias. Aí é que está. Então ele tem 25 de setembro, 25 de outubro, dezembro. Novembro, 25 de dezembro. Né? No dia de Natal acaba o contrato dele. Aí já acabou o campeonato. Agora, como é que um jogador que ganhava uma fábula, porque ele ganhava muito lá na China. Lá mas ele vai voltar em janeiro para lá, Lauro. Está voltando? Ele volta em janeiro para a China. Então, pelo que eu entendi. A não ser que o Vasco consiga mantê-lo no Rio de Janeiro. Mas o que eu acho muito difícil. Com o quê? Pois é, então. Com conversa? Né? Agora, pode ser que esse rapaz venha, faça um belo campeonato pelo Vasco, ajude o Vasco a sair ali da zona da confusão, que o Vasco não está muito longe não, né? Não. Está pertinho ali. Mas se ele faz um bom campeonato e consegue ajudar o Vasco a amealhar mais 8, 9, 10 pontos, beleza, né? Parabéns ao Vasco. Agora, eu acho que o Flamengo, justamente por ser um contrato muito pequeno, de 3 meses, eu acho que foi por isso que o Flamengo desistiu desse jogador, porque as informações que o Jorge Jesus tinha era de que ele era um excelente volante. Tomara agora, que mostre isso. A diferença, Lauro, é que você pega um jogador como o Fred Guarim e vai trazer para o Flamengo, que vai querer um jogador que fique pelo menos um ano dentro do clube. Sim, não é? Perfeitamente. Até porque, Lauro, veja bem, eu não sei como é que ele vai chegar no Vasco. O único cara que ele conhece no Vasco é o zagueiro, tem um zagueiro Henrique, né? Que é colombiano também. São os dois que vão falar um com o outro. Entendeu? Aí até que esse ambiente vindo da China para o Rio de Janeiro, com outro tipo de alimentação, com clima. Olha, gente, isso aí é complicado, hein? Muito complicado. Bom, então o Vasco acertando com esse garoto, né? 33 anos, garotinho, né? Saiu do sub-20 agora. Não, eu estou brincando, mas eu estou torcendo realmente para que ele faça 3 meses de excelente campeonato, até para livrar o Vasco do perigo da zona da confusão, né? Tem um detalhe importante, Lauro, que é o seguinte: vamos torcer para que Botafogo, Fluminense e Vasco não retornem à segundona, porque isso para o futebol do Rio de Janeiro é muito ruim. Por quê? Porque você vai ter um clube que está na segundona, mas que vai jogar a primeirona do estadual. E aí, você diz, peraí, como é que é o negócio? Então agora vai começar o Brasileirão. Mas o Vasco, vamos ter que ser o Vasco. Mas o Vasco não vai jogar com o Flamengo? Não, o Flamengo é campeão, pô. Não sei. O Vasco vai jogar campeão. Com a Chapecoense. Falta muita coisa ainda. É complicado, Lauro. Agora, desculpa, é complicado. Veja só, Fernando, a gente vai falar agora do Campeonato da Confusão, que é o Campeonato Brasileiro. E eu conversava contigo aqui antes de começar o programa, dizendo o seguinte: na minha opinião, Corinthians, São Paulo e Santos já deram adeus ao campeonato. Eles agora lutam pela classificação para a Libertadores. 3 até clubes... o 6º lugar, ainda que eles entrem naquela história dos jogos preliminares, aí para depois entrar no jogo, como é? Das chaves. A pré-Libertadores e depois entrar na fase de grupos, né? De grupos, isso. Porque veja só, Corinthians, São Paulo e Santos, eles estão no mínimo a 10 pontos do Flamengo. O Flamengo tem 48. Não, o Corinthians e São Paulo são a 13, Lauro. 13. Ainda. Então, 48 menos 35 dá 13. Isso aí é aritmética, hein? O que nós conversávamos aqui antes, seria preciso que Flamengo e Palmeiras perdessem 4 partidas e esses 3 clubes ganhassem as 4 partidas, para chegar perto. Então fica muito difícil. Eu acho que, por exemplo, domingo jogam joga Internacional e Palmeiras no Beira-Rio. Então, uma derrota do Internacional... Ele vai se manter com 36. Fala para o Internacional assim, tchau e benção, pensa no ano que vem.
Tem esse aspecto. O Santos vai pegar... Acho que é o Fluminense. Santos joga domingo, né? Não, Santos e CSA. Santos e CSA, onde é? É domingo na Vila Belmiro. Vila Belmiro. Em casa. O CSA tem aprontado para certos times aí. Digamos que o Santos já empatou com o Fluminense. Perdeu 2 pontos importantes. Mas também tomou uma costa do Palmeiras aí, 6-2. Então, não, mas aí o Palmeiras é outra história, né? O que eu falei aqui na rodada de número 10 do campeonato é que tinha clubes que estavam lá na frente, brigando, e que eles estavam começando a cair da escada. Esses eram o São Paulo e principalmente o Santos. O Santos chegou a liderar o Campeonato Brasileiro. Hoje o Santos está lá em 3º lugar, né? E agora você vê que coisa interessante, Lauro, que você tem o Grêmio com 34 pontos, mas você tem também o Bahia com 34. Interessante isso, quer dizer, o Bahia, por exemplo, para mim, eu acho que continuar do jeito que ele está, pelo menos até o 6º lugar, ou 8º, ele vai garantir a história da vaga da pré-Libertadores. Até porque nós já temos, em vez de 6, 7 times. Sim. Porque o Atlético Paranaense, ganhando a Copa do Brasil, já abriu mais uma vaga. E engraçado que no Brasileirão o Atlético Paranaense está em 9º. Está em 9º. Está atrás do Bahia, pô. Mas parece que o Atlético fez o jogo do Grêmio, né? Não, e outra coisa engraçada. O Atlético se dedicou à Copa do Brasil. Mas tem uma coisa também, Lauro. O Atlético Paranaense tem 27 pontos contra 34 do Grêmio e do Bahia. São 7 pontos. Mas ele está classificado. Tá. Ele agora vai brincar no campeonato. Ele só não vai querer chegar na zona da confusão. Só isso. Agora, ele vai amealhando 1 ponto aqui, 2 ali, 3 lá, depois mais 1, depois mais 3. E nessa brincadeira ele vai ficando lá em 8º, 9º, 10º lugar. Está muito bom, porque qual era o ideal do Atlético Paranaense? Se classificar para a Libertadores da América. Fase de grupos. Ele não está na pré, ele está na fase de grupos. E o campeão da Sul-Americana, se fosse um brasileiro, que não vai ser mais, abriria outra vaga. Isto. Mas aí Corinthians e Atlético Mineiro mostraram para que vieram. E o campeão da Libertadores também não abre mais uma vaga? Não. A Libertadores abre não? Só a Sul-Americana. Perdão. O campeão do Brasileirão não abre uma vaga para o... sim. Que isso? Sim, se o campeão do Campeonato Brasileiro campeão tiver entre os 6... então. Entre os 5 agora, né? Porque o Atlético Paranaense tomou uma vaga? Entendeu? Entendi. Bom, vamos lá. Rodada de número 22. 22ª rodada. Começa amanhã com um jogo só. 7 da noite, um jogão de bola, hein? Flamengo e São Paulo no Maracanã. São Paulo estreando o novo treinador. Que é o... meu Cadê Deus. meu papelzinho que estava aqui? Eu estava com o papelzinho. São Paulo estreando quem? O treinador, né, Ló? Hein? Fernando Diniz. Que sumiu meu papel daqui. Eu estava com o papel aqui, sumiu. Não está no bloquinho ali, não? Não está ali, não. Sumiu. Vai falando aí que eu vou procurar aqui. O ventilador correu e tirou ele fora. Agora você vê, o Flamengo e o São Paulo um jogo no Maracanã. Então, coitado do Fernando Diniz, ele já chega, Lauro, e já entra numa fria. Porque querer ganhar do Flamengo no Maracanã, com 60 mil vozes, gritando ali, gritando, olha, eu não sei não, hein? É muito difícil. E eu tenho outro detalhe, né, Fernando? Ele não teve nem tempo de treinar. Ele parece que ele foi apresentado hoje. Então amanhã já não pode nem treinar. Que já joga de noite. Ele vai fazer muito mal ali, sabe o quê? Uma roda de bobo, uma coisa assim, só para ter um segundo contato com o grupo. O que ele vai fazer? Aí no domingo, ele já vai para lá e diz assim, que aquele cara, como é o nome daquele cara ali? Mas Lauro, é complicado. O que ele vai fazer amanhã, Fernando? Ele vai pegar a escalação do São Paulo, que jogou na quarta-feira, e vai manter a escalação, ao menos para esse jogo. Pelo menos ele só não escalará quem levou o 3º cartão amarelo, se
se for o caso, né? Exato, ou né? alguém que tenha se machucado. Então, Então, Flamengo e São Paulo jogam amanhã, jogo único. 7 da noite. Às 7 horas da noite. 19 horas. No Maracanã. Isso. Já foram vendidos mais de 55 mil ingressos. Essa torcida do Flamengo é doida, né? Não é isso não, Lourenço. Sabe que o Flamengo agora, junto com o Fluminense, eles acertaram um negócio na Assembleia Legislativa, que um pedaço lá, não sei qual é o pedaço da arquibancada lá do Maracanã, eles vão remover as cadeiras para tentar relembrar a antiga geral, que é geral em pé. Então agora são ingressos para torcedores em pé. R$5. Que é mais barato, é mais barato. R$5 o ingresso. Não sei quanto é. Não, 5 Antigamente não. era. Mas 5 não é aliás, eu vi uma foto, na internet de um ingresso de Flamengo e Fluminense em 77, que beleza. se eu não me engano, Maracanã, Sim. Geral, 5 cruzeiros. 5 cruzeiros, é. 5 cruzeiros. Mas isso foi naquela época. Hoje eu vou dizer uma coisa, brincando, com o preço dos ingressos, para quem vai assentar-se em cadeira, no mínimo, vai ser uns 20 pau. Não acredito não. Não, porque o torcedor do Flamengo, o sócio torcedor, ele está pagando metade do valor do ingresso. Se o ingresso é R$40, ele paga 20. Então, a geral, não pode ser 20. Não, se for 20, ele paga 10. Paga 10. Pode ser 10. Mas eu que não sou sócio torcedor do Flamengo, quiser ir lá para ficar assim em pé, vou pagar vintinho. Em pé, R$20 é caro. Não, Lauro. O torcedor do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, o importante é ir assistir o jogo. Bom, aliás, existe uma pesquisa que 22% dos brasileiros não sabem em quem, sabe, não tem clube, não quer saber. Então, eu achei um percentual muito alto. Não é? Se você tem 78% de quem tenha clube, que é time, mas nem sempre eles vão no campo. Mas eu conheço algumas pessoas que não gostam de futebol, não ouvem, não veem, não vão a campo de futebol, não gostam. Futebol para mim não existe. Diferente de mim, né, Ló? 20% da população brasileira pode ser que seja. 22%. 22%, Agora pode ser. Agora você vê, eu não gosto de futebol não, Ló. Eu amo futebol. Eu também. Agora, uma pergunta para você que me fizeram hoje. Flamengo joga quarta-feira a primeira partida da semifinal da Libertadores da América contra o Grêmio, lá na Arena Grêmio. Certo. Jorge Jesus, poupa jogador amanhã ou não poupa? Essa é uma pergunta interessantíssima. Por quê? Porque primeiro que ele vai ter que encarar aqui o São Paulo. E há uma proximidade muito grande do Flamengo com o Palmeiras. Até porque você... 3 pontos. Então, se o Flamengo perde e o Palmeiras ganha, pelo menos em pontos eles vão empatar. Exato. Embora o Flamengo não perde. O primeiro lugar. Porque ele tem uma vitória, vai ficar com uma vitória a mais. Mas a minha opinião é mais ou menos idêntica à sua. A minha opinião é a seguinte: o Jorge Jesus não vai poupar, porque esse jogo vai ser a espécie de um apronto para o jogo contra o Grêmio. Porque não deixa de ser O que pode acontecer é no segundo tempo, dependendo do placar do jogo, você tira 3 e bota 3. Ele tira o Gabriel Barbosa, ele tira o Arrascaeta, ele tira o Rodrigo Caio e bota 3 reservas. Ele não mexe no time praticamente. Ele faz 3, aí dependendo do placar do jogo. Mas pode. Flamengo tem 15 minutos do segundo tempo, Flamengo 2-0. Dominando o jogo. O que ele faz? Ele tira o Rodrigo Caio, ele tira o Arrascaeta e tira o Gabriel Barbosa. Porque são jogadores que vão ser importantíssimos na partida de quarta-feira contra o Grêmio. E aí o detalhe importante, ele não gosta de poupar jogador. Mas o detalhe importante, Lauro, é que jogar na Arena Grêmio contra o Grêmio, que hoje, no meu entender, conseguiu um outro tipo de futebol, está jogando muito bem. Você vê, por exemplo, aqui, Lauro, o que aconteceu com o Avaí? Grêmio 6, meia dúzia, a 1. Foi a 1. Mas tomou também o gol no final do jogo. Renato Gaúcho ficou pau da vida com esse gol.
porque ele queria bater o recorde de goleada que o Flamengo tinha de 6-1. Se ele faz 6-0, 6-0 é mais do que 6-1. Aí o cara bate uma falta lá e o goleiro do Grêmio aceita, né? Foi. Aí ele ficou muito pau da vida. Tinha nada que aceitar esse gol, não sei o quê. Mas ganhou de 6-1. Ô, Renato, pelo amor de Deus, tá muito chorão também esse cara. Bom, domingo. Domingo, lá. Aí você passa a ter Corinthians e Vasco, 11 horas na Arena. Não entendi essa, hein, Laura? Arena Corinthians. Arena Corinthians, Corinthians e Vasco, 11 horas da manhã. Então, e às 4 da tarde, esse jogão Internacional e Palmeiras no Beira-Rio. Gostaria de ver esse jogo na televisão. Jogo, 4 horas, né, Laura? Aí você tem, mesmo horário, Vila Belmiro, Santos e CSA. Mesmo horário, Maracanã, Fluminense e Grêmio. Olha que jogão brabo aqui. Vai ser o jogo da televisão, né? Não, mas engraçado, o Fluminense, o Grêmio joga fora de casa com o Fluminense. O Grêmio. Sim. E faz o apronto para jogar contra o Flamengo também na quarta-feira seguinte em casa. Né? E o Fluminense não tem técnico, né? Por enquanto não tem. O Fluminense não tem técnico por enquanto. Mandou embora o Oswaldo Oliveira, você falou para mim que deve ser aquele menino que foi do Serrano, né? Meu Deus do céu. Marcão. Marcão deve ser o técnico, né? Ele não foi de Serrano, sim, foi. Foi. Aí você tem depois, às 7 da noite, Laura, Atlético Mineiro e Ceará, no estádio Independência, lá em Sete Lagoas. Belo Horizonte. Atlético Mineiro e Ceará. Também às 7 você tem Goiás e Grêmio no Serra Dourada. Se eu não me engano, o Goiás também dispensou o treinador deles, hein, Laura? Não, Goiás não. Não? Que eu saiba, não. Eu não sei não, hein? O Goiás ainda continua com... O cara continua. Goiás, é o Claudinei Oliveira, né? Então tá. Aí você tem ainda... um também que está na roda gigante. Aquela cadeirinha. 7 horas da noite você ainda tem Atlético Paranaense e Chapecoense na Arena da Baixada. Como o Atlético Paranaense não tem nada de jogos importantes decisivos. Né? Então ele vai jogar com o time inteiro dele, não tem importância nenhuma. Pode jogar até com o time misto, né? Pode. E aí na segunda-feira, Laura, 8 da noite, Fortaleza e Botafogo na Fonte Nova e Avaí e Bahia no estádio da Ressacada em Floripa. 2 jogos na segunda-feira. Segunda-feira. E lembrando que quarta-feira, dia 2 de outubro, teremos 2 jogos que foram adiados dessa rodada de quarta-feira. Corinthians... Chapecoense e Corinthians. Chapecoense e Corinthians. E Atlético Mineiro e Vasco no Independência. Por quê? Porque o Corinthians jogou na quarta-feira pela Sul-Americana, foi eliminado. E o Atlético Mineiro jogou ontem também pela Sul-Americana e foi eliminado. Isso. Né? Que eu falei aqui, nós ficamos sem nenhum clube brasileiro na Sul-Americana. Não comentamos sobre a possibilidade também da troca do treinador do Atlético Mineiro. Pelo menos não correu notícia nenhuma, né? O Atlético Mineiro tem o Rodrigo Santana, né? Que era o auxiliar do Levir Coupe, né? Isso. Interessante, veja só. O Rodrigo Santana é técnico interino desde o dia 11 de abril. Essa interinidade aí, você me desculpe, Lauro, isso aí é para inglês ver, porque a essa altura a diretoria fica, não, ele é interino, não sei o quê, deixa aí, coisa. Mas eu acho que a diretoria do Atlético também está sem dinheiro para querer contratar alguém. É verdade, né? Bom, então, lembrando que quarta-feira que vem, dia 2, teremos, além dos 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, que foram adiados da rodada de meio de semana, teremos então Flamengo e Grêmio fazendo a primeira partida lá na Arena Grêmio. E esse jogo já vem sendo cercado de muito mimimi, muito falatório, que o técnico do Flamengo tem 65 anos e não ganhou nada, que eu tenho experiência de 35 Libertadores da América, mas quantas que ele ganhou? Não, nenhuma, né? Mal ou bem, o Jorge Jesus foi campeão, tricampeão,
lá em Portugal, dirigiu o time na Arábia Saudita, lá em Portugal. O futebol europeu, Lauro, é completamente diferente do futebol da América do Sul. Convenhamos, a verdade é essa. Agora, um treinador que começou muito bem, né, Fernando? Começou muito bem, mostrando o seu conhecimento de futebol e, de repente, também deu uma queda tremenda, foi o Jorge Sampaoli, né? Pois é, né? Que coisa interessante. Ainda ontem, eu estava assistindo aquele jogo, né, do Fluminense com o Santos, e ele não foi embaixo, não. Ele ficou em cima, num camarote daquele. Olha, ele chutou cadeira, ele fez coisa de maluco. Eu disse, ele vai acabar com o equipamento e as coisas do próprio camarote. Agora, de quem é o camarote ali, que eu não sei, emprestaram para ele, né? Eu te faço uma pergunta. O Jorge Sampaoli está no Santos desde o início do ano. Isso. Não ganhou o estadual, não classificou o time na Copa do Brasil, não classificou o time na Libertadores e provavelmente também não vai ganhar o Brasileirão. Será que ele fica o ano que vem? Aí vai depender da diretoria, porque eu não sei, pelo menos a torcida santista, Laura, eles ainda estão, engolindo em seco o cidadão, porque ele veio com uma fama muito grande, de um grande treinador, não sei o quê. Então, não sei, de repente, ele pode não ser campeão, mas pode ser segundo ou terceiro colocado. Aí colocou o Santos na fase de grupo da Libertadores. Então é uma boa colocação. Verdade. Meu amigo Luciano. Tem um detalhe engraçado, Lauro. Eu fico pensando assim, é que o Flamengo está com dinheiro. Porque se o Flamengo for campeão da Libertadores, quanto será o bicho de cada um, hein? De cada jogador e comissão técnica? Tem que estar com a grana lá para pagar. Felizmente o Flamengo Fernando, tem uma coisa de bom. Não é muito, não. Porque a Copa do Brasil ganha pelo Atlético Paranaense... 52 milhões. E a Libertadores não paga isso, não. Eu sei que não, velho. É muito menos. Muito menos. Muito menos. A Copa do Brasil hoje está super valorizada. Né? O Flamengo deu uma derrapada frente ao Atlético Paranaense, e na época eu fiquei muito chateado, mas agora eu já não estou tão chateado porque o Flamengo foi eliminado pelo time campeão. É verdade. Não é? Agora, para encerrar o assunto, que o meu querido Luciano está nervoso lá, parabenizar o Vasco da Gama, porque foi o campeão da Taça Rio Sub-20, ganhando do Flamengo de 2-0, se eu não me engano, e vai decidir com o Flamengo o título de campeão estadual da categoria. O Flamengo foi campeão da Taça Guanabara. Se eu não me engano, o jogo é amanhã, domingo, na parte da manhã, em São Januário. Primeiro jogo. E aí vocês vão ter que... Como diria o Zagala, vocês vão ter que me engolir. Não, depois o Flamengo vai botar esse jogo como preliminar do jogo com o Grêmio. Dia 23. Pode acontecer. Ser, né? Não sei. Mas aí o Vasco vai querer uma compensação financeira. Podemos dar. Vamos dar 10. Vamos dar 10 mil reais pro Vasco. Com dinheiro, pô. Fernando, um bom final de semana. Obrigado pela sua presença. Antes de qualquer coisa... E até segunda-feira, às 18 horas. E um grande abraço para os nossos telespectadores, né? Afinal de contas, segunda, 18 horas, aqui de novo estaremos. E às 19h30, de novo, estarei aí no Revista da Cidade. Lauro, um abraço, pessoal. Bom fim de semana. Grande abraço para vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Que São Cosme e Damião proteja vocês. Lembrando que eles eram irmãos e médicos. Né? Fizeram muita caridade. Muitas vezes eles atendiam os doentes sem cobrar nada. Então... que São Cosme e Damião proteja vocês. Um abraço, bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser.